tarefinha. A criança que está dentro do espectro autista, uma das características também, ela se dirige a si próprio, se refere a si, não como eu, mas às vezes pelo próprio nome. Aqui no canal do YouTube, o João Ricardo, criança adulta, ela tem um tem canal essa questão de repetição. Uma outra coisa é o movimento estereotipado. É comum uma criança ter algum tipo de balanço no corpo, sacode muito as mãos de uma maneira muito repetitiva, o que é chamado de estereotipia, né? E esses sinais não quer necessariamente dizer que as crianças que tenham isso que eu falei sejam autistas, mas são os sinais de alerta. Elas não têm um olhar social. Eu estou aqui conversando com você, eu olho para você, você olha para mim, nós balançamos a cabeça um para o outro, concordando. Isso é uma conexão social, é um olhar social. A criança autista, ela não tem isso, a boa parte das crianças autistas. Então, ela tem sempre um olhar voltado para baixo, ela não olha, ela tem dificuldade de olhar no olho, algumas não gostam de toque, do abraço. Então, todas estas coisas precisam ser avaliadas. Se tem essas coisas nas crianças, os pais acendem o sinal de alerta e procuram um atendimento, procuram um profissional para poder fazer uma avaliação do filho. Psicólogo Joacil, com quantos anos se identifica uma criança com autismo? É a pergunta. E está chegando aqui uma pergunta pelas redes sociais aqui do programa, de um ouvinte que está perguntando o seguinte: pergunte aí, Bala, por favor, ao médico, ao Dr. Joacil, se existe uma faixa etária de idade, acredito que vá de encontro com o que eu acabei de lhe fazer a pergunta, e ela diz o seguinte: crianças masculinas são mais afetadas do que as femininas? Tem alguma distinção? Mais ou menos isso que ela quis perguntar. Acredito que ela esteja aqui perguntando o seguinte, psicólogo Joacil, se isso acomete mais o sexo masculino ou o feminino, né? Vamos de trás para frente, né? Há algumas estatísticas, eu não tenho estatísticas recentes, isso pode ter mudado, porque as estatísticas elas vão mudar, apontam que é mais comum em meninas, certo? Com relação à idade, qual a idade para o diagnóstico? Existem adultos com traços autistas ou que estão dentro do espectro autista, do autismo, que ainda não foram diagnosticados. Então, não existe uma idade X. Em qualquer idade pode ser dado o diagnóstico do autismo. Agora, é muito importante que os traços, os sinais e os comportamentos relacionados ao autismo tenham acontecido de 0 a 3 anos de idade. Então, essa é uma situação que sempre perguntamos: olha, você observou isso antes dos 3 anos de idade? Então, você levou a criança no consultório, ela tem 9 anos, mas é muito importante saber se isso já tinha de 0 a 3, porque o que é que acontece muito? Existem vários tipos de manifestações. Às vezes a criança com 1 ano de idade já começa a falar e fala bacana, 1 ano e meio começa falando e de repente ela emudece. E existem outras crianças que já desde o 0 ano de idade, ela já não fala, tem essa dificuldade. Então tudo isso é importante, conta na hora de fazer a avaliação. Eu estou recebendo uma mensagem aqui de uma mãe, psicólogo Joacil, que ela diz o seguinte: bom dia, Bala, não quero, por favor, que me identifique, mas eu tenho um filho de 16 anos, ele é muito calado, já conversei com ele várias vezes, chamei ele até para ir ao psicólogo, mas ele falou que não quer ir, que se sente uma pessoa normal. Ele passa a maioria das vezes do tempo dentro do quarto, é sempre trancado. Eita. O que eu faço? Pergunta ela. Olha, primeiro ele pode ser sim uma pessoa normal. O que não é normal é ficar 24 horas trancado dentro do quarto, né? Isso não pode ser considerado um comportamento. Porque eu estou usando a palavra normal? Porque dentro do quarto você não vai conseguir sair para a vida, se socializar. Então, na verdade, o que ela faz neste caso é tentar conscientizá-lo. Porque um adolescente de 16 anos é muito difícil de você conduzi-lo de forma forçada. O que nós precisávamos saber é o que esse menino faz no quarto, qual o atrativo. Porque hoje, Bala, não existe local mais atraente para o adolescente do que o quarto. Antigamente eram os parques de diversões, as praças,
eram a porta dos cinemas, né? Quando se tinha aqui tinha o cinema, a gente ficava lá há muitos anos atrás e tinha muita gente para conversar. Mas hoje, o local mais atraente e mais preferido dos adolescentes é o quarto. Com um detalhe, um quarto que esteja conectado à internet. Então é muito importante saber o que é que ele fica fazendo no quarto. Aí nós podemos estar falando de uma depressão, nós podemos estar falando de alguma coisa desse nível de autismo, nós podemos também estar falando de um vício de internet. Então é muito difícil falar alguma coisa sem ter o total conhecimento do que se trata. Qual é o tratamento de uma pessoa autista, psicólogo Joacil? Depende muito do nível. Como eu disse, é um espectro, né? Um autista leve, por exemplo, o tratamento vai focar na deficiência que ele tem. Então pode ser que seja uma criança que conversa bem, que fala bem, mas tem, por exemplo, dificuldade de interação social. Então a gente vai focar naquilo ali. E aí a gente vai ver a necessidade de uma intervenção medicamentosa, vai ser encaminhado para um neurologista, para um psiquiatra, de um terapeuta ocupacional para fazer algum tipo. Depende muito do que ele traz de déficit. Agora há pouco eu fiz uma pergunta aqui para o senhor com relação ao comportamento dos pais e também a criança autista chega na escola. E de repente aquela criança ela não é bem aceita pelos demais coleguinhas. Como é que a instituição, os próprios pais devem lidar com essa situação, Joacil? Através, principalmente, da conscientização. Existem muitas estratégias que podem... Porque o que é que acontece muito hoje? Hoje se fala muito, de uns anos para trás, em inclusão. Isso. Então, inclusão, na maioria, na ideia de muita gente, inclusive lideranças, pedagogos, né?